Olá pessoal, como a gente tinha combinado, eu vou fazer a correção aqui dos testes e postar no YouTube. Tá? Então começando aqui no primeiro teste da apostila de Química, tá? Da Química 1, página 10. O primeiro exercício ele dá um textinho falando sobre a água e ele demonstra um gráfico que representa a curva de esfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Tá? Então aqui a gente tem o gráfico, né, com o eixo de temperatura em função do tempo, e a temperatura ela vai caindo em função do tempo. E aqui ele dá algumas afirmações para a gente colocar se é verdadeira ou falsa. Tá? Então vamos analisar cada uma delas. A primeira, o fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há duas fases em equilíbrio. Então, aqui eu desenhei o gráfico, tá? Então ele fala o fenômeno que ocorre na região B da curva, que seria essa retinha aqui. É a solidificação. Não, na verdade não. Aqui a gente tá a curva na região B tá a marca de 100 graus. Então a gente sabe que na água 100 graus é o ponto de ebulição. Então não está ocorrendo nada de solidificação aqui. Então a primeira é falsa. A segunda, na região C, nessa região aqui da curva, há somente a fase sólida. Não, a gente está vendo que essa região C ela está entre 0 graus e entre 0 e 100 graus. A gente sabe que no caso da água, 0 graus é o ponto de fusão, 100 graus é o ponto de ebulição. Como a gente aprendeu, tudo que tiver entre o ponto de fusão e ebulição está na fase líquida. E tudo que tiver acima do ponto de ebulição estará na fase gasosa. Tudo que tiver abaixo do ponto de fusão estará na fase sólida. Então a segunda também é falsa. A terceira, nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. Sim, conforme o próprio gráfico demonstra, em função do tempo, a região B e D, a temperatura permanece constante. Então a terceira é verdadeira. A quarta, na região D da curva, essa região aqui, coexistem em equilíbrio as fases sólida e líquida. Tá? Conforme a gente viu, numa substância pura, enquanto você está no ponto de fusão, tá? Ou no ponto de ebulição, você vai ter uma mistura aí de ambas as fases de agregação. No caso aqui da D, que é no ponto de fusão da água, nesse período aqui, nesse período de tempo, coexistem tanto a fase líquida quanto a fase sólida. Então aqui a gente vai ter tanto água líquida quanto água congelada. Ela vai se congelando ao passar do tempo. Chegando aqui, nesse tempo aqui, quando começa a descer a temperatura, a gente teria só a fase sólida. Então, conforme mostra aqui, as duas primeiras são falsas e as duas últimas são verdadeiras. Agora a 2. Na 2, ele mostra um gráfico que apresenta uma variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante cerca de 80 minutos. Então aqui a gente tem o gráfico, ok? A temperatura e o tempo. Então ele dá dá algumas afirmações para a gente completar. A faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida é, lembrando que aqui essa temperatura, esse gráfico está mostrando um aumento de temperatura, tá? Aqui a gente já consegue intuir que nesse caso aqui 20 graus seria o ponto de fusão, 40 graus seria o ponto de ebulição dessa substância. Então a fase de temperatura em que a substância A permanece sólida sempre é a fase de temperatura abaixo do ponto de fusão, no caso de 10 a 20 graus. A fase de temperatura em que a substância A permanece líquida, a gente sabe que uma substância permanece líquida quando ela está numa faixa de temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, no caso aqui de 20 a 40 graus. A temperatura de ebulição da substância A é, como a gente já falou, temperatura e ponto de ebulição dessa substância, como a gente observa no gráfico, seriam 40 graus Celsius. Terceira, essa aqui é bem interessante.
A temperatura ambiente, uma substância simples. A temperatura ambiente, uma substância simples sólida, uma substância composta gasosa e uma solução podem ser representadas respectivamente por. Tá? Então aqui ele pede uma substância simples sólida, uma substância composta gasosa e uma solução. Vamos analisar uma por uma. A. Ferro. Ferro é uma substância simples sólida? Sim, ferro é uma substância simples sólida em temperatura ambiente. Então por enquanto a A está valendo. Uma substância composta gasosa, NaCl, também conhecido como cloreto de sódio, sal de cozinha. Temperatura ambiente, a gente sabe que o sal de cozinha está na fase sólida. Então a gente já elimina a primeira. A segunda, H2, é uma substância simples sólida? Na verdade não. H2 é o gás hidrogênio, tá? Como o próprio nome já diz, gás hidrogênio. Então ele não estaria na fase sólida. Então a gente já elimina a B também. A C, O2. O2 é o gás oxigênio. Tá? Novamente, a temperatura ambiente, o gás oxigênio, ele está na fase gasosa. Já eliminamos a C também. A D. Hg é a sigla da prata. A temperatura ambiente, a prata está no estado sólido. Tá? Então, prata é uma substância simples sólida. Ok. Ki, também conhecido como iodeto de potássio. Tá? Iodeto de potássio, ele tem um ponto de fusão de 681 graus Celsius e um ponto de ebulição de 1330 graus Celsius. Tá? A temperatura ambiente, que seria em média 25, 30 graus, está bem abaixo do ponto de fusão. Logo, o iodeto de potássio, a temperatura ambiente é encontrado na fase sólida. Tá? Como aqui a segunda substância seria uma substância gasosa, no caso, não dá. Apesar do iodeto de potássio ser uma substância composta, a temperatura ambiente não está na forma gasosa. Então a gente já elimina a D também. Por eliminação, a única que resta é a E. Então, para a gente confirmar que a E é a resposta correta, vamos lá. Ouro. Ouro é uma substância simples sólida a temperatura ambiente. Ok? CO2, dióxido de carbono. Tá? É uma substância composta, ou seja, uma substância formada por átomos de mais de um elemento. Tá? E o CO2, dióxido de carbono, aliás, gás carbônico, ele é encontrado na forma gasosa. Tá? Então, segundo também confere. E água mineral. Água mineral a gente sabe que a água com outras substâncias como sais minerais. Então, a água mineral a gente sabe que é uma solução. Então, de fato, ouro é uma substância simples sólida, CO2 é uma substância composta gasosa e água mineral é uma solução. Então, é a resposta E. Nos próximos vídeos, para não ficar muito extenso, eu finalizo os demais exercícios. Valeu, galera! Até mais!